Evangelos Marinakis, o bilionário grego se aproxima do Vasco. Cada vez mais próximo, o grego bilionário. Ele que deu entrevista à Sky Sports, falou sobre o seu perfil, o perfil, né, de um clube que ele busca. E o Vasco tem todo esse perfil, o Vasco tem todas essas características, né? Trata-se de um projeto muito grande, trata-se de um projeto ambicioso, trata-se de uma torcida que abraça, então tem tudo para dar liga, essa é a realidade. Evangelos Marinakis envia representante ao Rio de Janeiro para agilizar o processo da compra do Vasco. Um homem de confiança do grego chamado Dimitri está hospedado na Zona Sul Carioca para conversar com a diretoria vascaína em breve. Dimitri, inclusive, teve uma reunião considerada positiva com o escritório que representa a 777 Partners no imbróglio com o Vasco na Justiça. Evangelos Marinakis vê o Vasco como um grande potencial e quer agilizar o mais rápido possível na compra do futebol vascaíno. Informação que veio do canal Atenção Vascaínos sobre essa aproximação, sobre agilizar todo o processo. Cadê o hino dele? Eu não quero esse negócio de uma palavra pra ele mais nesse programa. Olha o sorriso dele, gente. Vene, se razão fosse dinheiro, eu tava rico. Exatamente. Eu tava rico, Vene. Não, mas peraí. Você tem razão em várias coisas. Eu quero saber em que você tá se referindo aí. Mudou o sistema. Esse é o principal. Acaba a 4-3-3. Acaba. E ó, na tela do SBT. É o gigante na Sul-Americana. Mas tá garantido no SBT. A audiência a gente vai ter. Lá em cima, lá em cima. Primeira chance foi do Galo, encabeçada de Daverson, mas o Vasco logo se encontrou no jogo. Coutinho arriscou a primeira em chute de longe. Na sequência, Alex Teixeira quase fez um golaço. Os crias da colina estavam inspirados. Coutinho mandou de cavadinha e Verratti ficou livre para abrir o placar. 1-0 e festa da torcida em São Januário. O empate quase veio em falha de Léo Jardim, mas Vargas mandou para fora. O gol que garantiu a vitória veio após bela roubada de bola de Matheus Carvalho. Ele avançou livre e tocou para Lucas Piton. O camisa 6 levantou certeiro para Felipe Coutinho garantir o baile na colina. Final, Vasco 2, Atlético Mineiro 0. Vamos todos cantar de coração, a cruz de Malta é o meu pendão. Tu tens o nome do herói. A minha filha ontem na sala chegou pra mim. Mãe, o Vasco ganhou. Por quê? Tá chovendo? Não, ela viu o pai lá gritando na sala. Aí eu vi o filho, o Vasco ganhou. Aí, Pedro, já sei que eu vou te dar de Natal. O quê? Um olho grego. Por quê? Não é o grego? Sabe o que eu vou te dar de Natal? Um iogurte grego. Obrigado. O que aconteceu, Pedrosa? Aconteceu. Ontem parecia que tava fácil pro Vasco. Aconteceu tudo que não estava acontecendo nos últimos 20 jogos, né? Principalmente o técnico Felipe conseguiu mudar o sistema falido que o Vasco tinha com o Rafael Paiva, o 4-3-3, e o Vasco da Gama jogou num 4-4-2 que muitas vezes se transformava num 4-3-2-1. E por que isso? Porque ele colocou o Alex Teixeira junto com o Verratti e colocou o Jair, Matheus Carvalho na esquerda e também o Hugo Moura na direita como os três volantes. Deixou o Felipe Coutinho mais solto no meio-campo e em vários momentos o Alex Teixeira vinha buscar essa bola para fazer esse 2-1 que eu estava falando. O Vasco teve uma posse de bola muito melhor do que o Atlético Mineiro, o Vasco conseguiu ter associações bem diferentes, construções por dentro e um grande cara para isso ter acontecido. Vocês acham que eu vou falar do Felipe Coutinho ou do Alex Teixeira e eu não vou falar deles dois. Eu vou falar sobre o Jair, camisa 8 do Vasco da Gama. Lembra aquele discurso que eu falei sobre o volante ontem? O Jair é um exemplo claro disso, que é um volante que faz o time do Vasco jogar. Ele rege, ele escolhe a melhor jogada, ele tem o domínio orientado, ele se apresenta, a bola não queima no pé dele e ele foi crucial na vitória do Vasco ontem. Mas é claro, no segundo tempo, o Felipe Coutinho brilhou. Brilhou com a assistência para o Verratti, que chegou inclusive ao seu 21º gol na temporada. O Verratti é o artilheiro do Vasco, é um dos artilheiros do Brasil nessa temporada, conseguiu desencantar aí.
Depois, o próprio Matheus Carvalho roubando essa bola, encontra o Lucas Piton e o Lucas Piton domina a bola de uma forma para corrigir o passe do Matheus Carvalho, cruza perfeitamente, que isso ele faz muito bem, para o Felipe Coutinho fazer o 2-0. Um Vasco muito mais ligado, um Vasco que teve outra postura, mas principalmente a questão tática, e foi a constatação do óbvio. O Rafael Paiva morreu abraçado com um sistema falido de um time que não tinha mais pontas, sem Adson e sem o David. O que a gente viu ontem foi um jogo muito mais agradável, muito mais gostoso de se ver, e um Vasco que conseguiu dominar o Atlético Mineiro. Baleado? Sim, mas com seus principais jogadores. Então eu tenho que valorizar aqui e fazer também uma menção honrosa ao sistema defensivo, Paulo Henrique, Léo e João Vitor, que jogaram muito bem ontem. O Felipe que elogiou muito o Léo, né? Eu vou escutar uma sonora do Felipe, mas antes você tá falando tanto aí de treinador, Sim. Falou do Rafael Paiva, a gente vai escutar o interino agora, mas eu quero antes te perguntar, Pedrosa, sobre essa situação do treinador do Vasco da Gama. O Felipe foi bem, o Vasco jogou bem, mas ele não será efetivado ou será efetivado para 2025? Não, essa chance aí o Vasco não trabalha com ela. A informação é essa. Inclusive, a atualização que a gente pode trazer aqui é: o Vasco quis o Luiz Castro, o Vasco fez uma proposta para o Luiz Castro, mas assim como o Vasco, vários times do futebol brasileiro estão procurando o Luiz Castro. E a informação que eu obtive ontem é que o Luiz Castro só deve tomar essa decisão no final de dezembro. Até porque existe uma situação no futebol português, como por exemplo o Porto, tem um auxiliar muito pressionado por lá e ele não descarta voltar a trabalhar no futebol português. Inclusive até cogita passar o Natal com a sua família. E o Vasco, assim como vários times do futebol brasileiro, não querem esperar um treinador para depois do Natal, porque tem que começar o planejamento do futebol. Então assim, hoje o nome do Luiz Castro, apesar do Vasco gostar muito, ter feito a proposta, esfriou nesse momento. Outro técnico que foi oferecido ao Vasco da Gama foi o Kleber Xavier, ex-auxiliar do Tite e que hoje quer virar treinador. O Vasco analisa o nome, mas dificilmente vai apostar no Kleber Xavier para esse começo de trabalho do próprio Kleber Xavier, que é um ótimo auxiliar, mas ninguém sabe como é que ele vai desempenhar como treinador. E o que eu posso falar para a torcida do Vasco hoje é que o Vasco continua conversando com o staff do Pedro Caixinha, que é o ex-treinador do Red Bull Bragantino e que hoje é o técnico que realmente agrada a diretoria, que já tem experiência de futebol brasileiro, que é moderno. Então, no momento, o nome mais quente no Vasco é o Pedro Caixinha, mas sem nada avançado que a gente possa trazer aqui de forma concreta. Eu não sei se você concorda comigo, mas tem outro nome aí livre no mercado, que também é português, que já fez bons trabalhos aqui no futebol brasileiro, é do Antônio Oliveira. Um português que conhece já o futebol brasileiro. Não sei por que não está sendo mencionado nessa busca aí do Vasco da Gama. Eu acho um bom nome. Salve família, saudações vascaína, vocês ligados aqui no canal. Sou mais Vasco News hoje, rapaziada, e após a excelente vitória do Gigante da Colina ontem em São Januário por 2-0 com um belíssimo jogo de Felipe Coutinho, ao retorno de Jair também, como foi mencionado pelo Lucas Pedrosa, e os créditos ao pessoal do SBT Esporte Rio e também o BTB Esporte, os créditos aí na descrição e no vídeo para vocês. E falando sobre o jogo, o Vasco jogou muito bem, fez uma boa partida ontem. Sabemos também que o Atlético Mineiro vem de uma ressaca, mas mesmo assim o Vasco se impôs, mudou o esquema tático e o Felipe Coutinho foi o jogador que nós queremos que ele seja. O articulador, o cara que cria jogadas, que faz com que o time desenvolva. Não só ele, mas como o Jair também ontem fez um excelente jogo. Retorno importante para o time titular. Retorno também de Paulinho ontem. E isso é excelente para o Gigante da Colina para iniciar uma temporada, poder contratar alguns jogadores aí para fazer com que esse time ano que vem faça uma boa competição, faça um bom preparatório, né? Vamos botar assim a competição do Carioca logo no início do ano. E também ter uma Sul-Americana, pode entrar já na terceira fase da Copa do Brasil, e tem tudo para ser um ano excelente para o Vasco, tendo em vista que tem o Grego, que pode estar chegando aí e que quer mudar, quer fazer o Vasco uma potência, vai mudar a história do Gigante da Colina, né? E falando sobre ano que vem, sobre reforços, alguns nomes já surgem no mercado aí para ser reforço do Vasco. Além de Pedro Caixinha, que pode ser o técnico escolhido pelo Pedrinho para ano que vem, tem aí nomes interessantíssimos no mercado para o Vasco poder ir contratar.
com essas dispensas que estão sendo feitas já, né? Já saiu Rossi, Galdames, Rojas, entre outros que vão sair, vai diminuir a folha salarial e o Vasco pode sim atrás de mais 2 nomes bons aí para receber acima de 500 mil e poder ajudar o time, né, na parte técnica. E eu vejo 2 nomes aí interessantes, como está na capa para vocês: Luciano, do São Paulo, que pode estar de saída. O Nicola trouxe essa informação, tanto ele como o Zubeldia pode estar de saída do São Paulo. E é um excelente jogador com passagem aqui no Fluminense, aqui no Rio de Janeiro, e pode chegar e ser um excelente reforço para o Vasco. Um canhoto, muito bom jogador lá, e usa a camisa 10, mas aqui ele poderia chegar para ser um camisa 7 do Gigante da Colina e ajudar muito o Vasco. E também Oscar, que com a saída de Paier, que provavelmente deve sair do Gigante da Colina, o Oscar surge também como um excelente nome. Foi sondado no meio do ano, mas não foi à frente a negociação, e agora o Vasco vai voltar às cargas a Oscar. E aí, você gosta desse nome? Acha que seria excelente? Com a chegada do Grego, acho que seriam bons nomes para reforçar o Gigante da Colina, para poder ganhar o título da Copa do Brasil e quem sabe também da Sul-Americana, onde o Vasco já está garantido. Não é isso, rapaziada? Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sino da notificação para não perder nenhum vídeo aqui no nosso canal.